Meus apóstolos é um assunto que eu gosto muito de falar. Há mais ou menos uns 7 anos eu compartilho nas minhas redes sociais sobre decoração afetiva, receber bem e mesa aposta. E quando a Cacá me fez o convite, eu disse assim para ela: nossa, eu preparei um material esses dias sobre mesa aposta e é sobre isso que eu vou falar então lá no café da manhã. Mas o nosso Deus, ele tem os meios de fazer as coisas e os dias foram passando e um incômodo começou no meu coração e Deus disse: não é sobre isso que você vai falar não. Eu disse: amém, as filhas são suas, o reino é seu, é para sua glória, me usa. E na quarta-feira o Senhor falou bem claramente para mim como eu deveria conduzir esse momento. Eu queria ler com vocês rapidamente. Êxodo 25, 23, que diz: farás também uma mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Lá no 30 diz: e colocarás sobre a mesa os pães da presença, para que estejam diuturnamente diante de mim. Esse texto fala sobre algumas orientações que Deus estava dando a Moisés quando o tabernáculo estava sendo criado. E o primeiro móvel que o Senhor orientou Moisés foi a Arca da Aliança. O segundo móvel que Deus deu orientação foi a mesa. E se a gente parar para medir a mesa que nós temos na nossa casa e a mesa que nós usamos hoje para fazer as nossas refeições, nós vamos perceber que são muito parecidas com as dimensões que Deus dá aqui orientação a Moisés. Segundo alguns estudos, a primeira vez que um móvel com esse desenho e essas dimensões foi citada foi nesse texto. Até então as pessoas utilizavam pedras para colocarem a comida apenas para que elas não ficassem no chão. E como eu disse para vocês, Deus mudou algumas coisas essa semana e Deus disse para mim: se você vai falar sobre a experiência da mesa, eu quero que você compartilhe sobre a sua experiência com a mesa. A minha mãe está aqui, a minha irmã, nem elas nunca ouviram esse testemunho que eu vou contar para vocês hoje. Em setembro de 2013, eu tive uma conversa muito séria com meu esposo. A gente vinha de um processo muito grave, muito severo no nosso casamento. 2 anos se arrastavam, um problema que eu achava que não tinha solução. E na tarde de um domingo nós conversamos de forma muito franca. Na segunda-feira o meu esposo viajou a trabalho, ele ia passar a semana inteira fora. E eu fui para o trabalho, fiz as minhas coisas durante o dia. E quando eu cheguei à noite em casa, ele me ligou, como habitualmente fazia. E ele disse: como é que você está? Eu falei: eu estou bem. Ele falou: e sobre a conversa de ontem? Eu disse: eu tomei uma decisão. Eu não quero mais permanecer casada com você. Você chega na sexta-feira e quando você chegar eu vou embora. Eu desliguei o telefone e se você estava aqui no domingo pela manhã no Congresso da Família, você deve ter assistido o nosso testemunho. Eu e ele tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre o que Deus tem feito na nossa família. E uma das frases que eu falei naquele domingo pela manhã, naquele vídeo, foi sobre a obediência. Eu aprendi com os meus pais que é melhor obedecer do que sacrificar. E embora eu já tivesse tomado uma decisão, eu precisava da aprovação do Senhor. Eu tenho entendido que estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar para estarmos. E a Carol falou uma coisa que é interessante: é melhor obedecer do que ser feliz. E eu queria a aprovação do Senhor. O meu motivo era legítimo, mas eu queria que Deus dissesse para mim: pode ir. E eu comecei a orar, eu sozinha em casa, a gente ainda não tinha as crianças, eu comecei a orar no decorrer daquela semana e pedi para que Deus falasse comigo de alguma forma. E foi na quarta-feira daquela semana que, buscando entender o que Deus queria para mim, eu acabei parando numa ministração de uma mulher chamada Dev Titus. Algumas de vocês já devem ter ouvido falar desse nome. Dev é uma congressista famosa, influente, que tem transformado, na verdade tem se permitido, usar para transformar a vida de outras mulheres. Uma mulher madura, esposa de um pastor americano. Eles têm um ministério muito lindo lá nos Estados Unidos. E naquela ministração ela falava sobre um livro que ela escreveu que se chama A Experiência da Mesa.
Quando a gente lê aqui em Êxodo 25, 23 sobre essa passagem, o Senhor lá no versículo 30 ele fala: e ponha sobre a mesa o pão da presença. Mais à frente, lá em Jó, Deus diz que ele é o pão da vida. Quando nós sentamos à mesa, há uma presença sobrenatural e algo acontece. Eu comecei a perguntar para o Senhor o que Ele queria comigo através daquela pregação, e Deus disse para mim quando eu deitei: você vai preparar um jantar para o seu marido na sexta-feira e vai colocar a mesa. Eu disse: Deus só pode estar brincando, né? Eu falei: eu não vou fazer isso, Senhor, a menos que seja para mostrar para Ele que olha o que você está perdendo, né? É que a mulher tem disso. Olha só. Olha o que você está perdendo. E eu fui trabalhar na quinta-feira, eu fui trabalhar na sexta-feira, e o Senhor dizia para mim: você vai preparar a mesa. Eu falei: vou não. Vou não. Mas aí, né, gente, aquilo que eu falei para vocês, eu tenho um coração obediente. E eu saí do meu trabalho na sexta-feira por volta de 3 horas da tarde. Eu falei pra minha mãe: olha, eu preciso ir pra casa mais cedo. Eu tinha que arrumar as malas. Eu disse que eu ia embora. E Deus foi falando pra mim: você vai preparar o jantar e vai arrumar a mesa. Eu até prefiro sem microfone, se todo mundo tá me ouvindo. Minha voz é alta. Chega mais pra frente. Você vai preparar a mesa. E, gente, a minha família tem um negócio ali em Bangu. Tem uma empresa, a gente tem uma loja ali no centro de Bangu. Quem conhece o centro de Bangu sabe que o calçadão de Bangu é uma bagunça, né? Vende de tudo que você imaginar. Só que eu vou falar pra vocês agora, não é habitual vender ali. Eu saí, a nossa loja fica dentro de um mini shopping que sai no calçadão de Bangu. Quando eu saí da loja, tinha um cara com um isopor desse tamanho, mas cheio de camarão dentro. E quando eu passei, ele gritou: Deus quando faz completo, né? Mas eu não comprei. Eu confesso que eu fiquei. Mas quando eu passei, o cara gritou: ei, moça, não vai comprar o camarão pro maridão? Fala mais feliz, camarão é a comida que eu mais gosto de comer. Eu passei direto, falei: vou comprar esse camarão ainda, esse camarão eu não vou. E aí eu peguei uma van pra ir pra minha casa, eu moro na Taquara, e a van me deixava em frente ao Presunique da Taquara. Se tivesse outro isopor de camarão, não tinha outro lugar pra eu saltar, tinha que ser ali, porque ali eu pegava meu táxi e ia pra minha casa. E aí quando eu saltei na Jauru, eu olhei pro Presunique e Deus disse pra mim: entra. Eu falei: Deus tem misericórdia. Eu entrei, eu fui botando as coisas no carrinho, comprei tudo que o meu marido mais gosta de comer. E quando eu saí, Deus disse: compra flores. E então eu fui pra casa, botei aquelas sacolas em cima da mesa. 15 minutos depois, meu telefone tocou e meu marido disse assim pra mim: olha só, perdi o voo. Cacá, tá aqui, o pastor Clóvis trabalha com meu marido, sabe que isso não é novidade, ele toda hora perde o voo. E eu disse: ok, que horas que é o próximo voo? Ele: então, não tem, ele tava em Cuiabá, gente. Cuiabá não é São Paulo, né? A gente não tem voo de meia hora. Ele falou: então não tem. Tem um voo que chega no Rio às 10 da noite, mas só tem uma vaga. E eu vou colocar o Bruno dentro. Eu disse: não, você vai vir nessa vaga. Ele disse: eu não posso. Porque Bruno morava em Paquetá e a última barca era às 11 da noite. E naquele dia era o aniversário dele, a família estava esperando. E eu disse para ele: olha só, eu disse para você que eu só te esperava até hoje. Meu Deus. Se você não chegar em casa até meia-noite, amanhã quando você chegar no voo da manhã, você não vai me encontrar. Eu desliguei o telefone, olhei para as compras e me deu uma raiva de Deus, de mim, de tudo. Eu disse: Senhor, isso aí, essa sacola aí, essas coisas, eu faço o quê? Eu taco no lixo, eu boto dentro da mala para ele não ver. E eu comecei a chorar, na verdade, de raiva de mim, de Deus, da situação. E mais ou menos 1h30 depois, eu não me lembro, um tempo depois, ele me ligou e falou assim: eu estou embarcando agora. Falei: conseguiu o voo? Eu não sei o que aconteceu aqui, mas conseguiram uma vaga no mesmo voo que o Bruno. Eu chego no Rio às 10, eu devo chegar em casa por volta das 11. Eu disse: ok, eu estou te esperando. Quando ele chegou em casa, a mesa estava arrumada, eu estava de banho tomado, tinha flores, a mesa posta. E eu acho que ele pensou: ela vai me matar.
Gente, o olho dele tinha pavor, é sério, diante de Deus do que eu tô falando. Tinha um pavor no olhar dele. Porque, como eu disse, o meu motivo era legítimo. E eu pareço fofa, inclusive eu compartilho muito disso no meu canal no YouTube e no Instagram, Fofurices de Casa. Meu irmão carinhosamente me chama de fofeza. Mas eu não sou fofa, assim, né? Eu tenho sangue quente. Então ele pensou, ela vai matar. E quando ele viu o cardápio, ele falou... na verdade, ele não falou muita coisa. Ele chegou muito quieto. Eu acho que ele estava impactado. E ele sentou, ele não entendeu nada. E ele sentou e eu disse pra ele, posso te servir? Ele disse, pode. E eu botei a comida dele. E ele ficou paralisado olhando pro prato. E eu disse assim pra ele, gente, diante de Deus, que eu tô contando pra vocês. Eu dei a primeira garfada e falei assim pra ele, pode comer não, tá envenenado. E ele disse, ufa, e começou a comer. E eu fiz exatamente o que a Devi disse naquela pregação. Eu não acusei, eu não perguntei nada, eu não falei nada que não fosse agradável. Nós falamos sobre a semana, como havia sido o trabalho. E a gente permitiu que o pão da presença, que é o nosso Deus, estivesse ali entre nós. Quando nós terminamos de comer, eu me lembro que ele tocou a minha mão, com o olho assim bem marejado, e disse para mim, eu te amo, me perdoa, me dá uma nova chance. Eu não sei te dizer e te explicar o que aconteceu naquele momento, mas eu vivi o milagre da mesa. Há uma presença sobrenatural quando a gente senta à mesa com a nossa família. E talvez você diga assim para mim, mas você quer que eu acredite nisso só baseado no que essa mulher disse, no que a Bíblia fala ou no que você está contando? Porque eu sei que de repente pode ter alguém aqui que não acredita na Bíblia, que acha que é só um livro. Então, para você que precisa de comprovação científica, existem dados de universidades americanas, Minnesota, Harvard, que começaram a estudar o comportamento dos melhores alunos, dos alunos emocionalmente saudáveis, aqueles que não eram dados a drogas, a bebidas, a sexo, enfim, alunos que não davam problema, que eram alunos considerados exemplo. Num dado momento da pesquisa, eles começaram a achar que isso estava ligado lá na infância, quando os pais liam para eles, mas essa tese ela não foi sustentada. Eles descobriram no final da pesquisa que, na verdade, os alunos bem-sucedidos, eles tinham pelo menos feito, ao longo da vida, 5 refeições por semana em torno da mesa. E aí eles concluem a pesquisa dizendo que existe algo mágico e místico que acontece quando sentamos à mesa. Mas aí você sabemos o que é esse algo mágico e místico? É a presença do Senhor. Aleluia. Eu costumo dizer que mesa posta não é sobre talheres, pratos, taças, nem guardanapos de tecido. Isso tudo é muito lindo, encanta os olhos. Mas é sobre intencionalidade. Eu trouxe para vocês uma mesa, eu botei ali uma mesinha. Todos os itens que estão ali são populares. Nada ali foi caro. Eu tenho peças muito lindas em casa que Deus me deu a oportunidade de ter, de comprar, taças de cristal. Mas eu queria que você olhasse para aquela mesa e entendesse que ali não tem nada a ver com coisas, é sobre intenção. Ao longo desses 7 anos que eu falo sobre isso nas minhas redes sociais, eu incentivo mulheres a cuidarem de seus lares com aquilo que elas têm à mão. Mário Sérgio Cortella tem uma frase que eu amo que diz: faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. É isso. Não coloque desculpa de que eu não tenho prato, eu não tenho copo, eu não tenho talher, eu não tenho tempo. Separe um tempo com a sua família. Quando a gente senta à mesa, é olho no olho, é face a face. Na mesa existe cura. Na mesa a gente estreita laços. Na mesa a gente reconecta relacionamentos. Quando nós estamos em torno da mesa, há cura, compartilhamento de sonhos, de tristeza. Se você quer conhecer alguém profundamente, chama ela para a tua mesa.
Quando você senta na mesa com ela, você consegue perceber através dos olhos, que é a janela da nossa alma, se ela está triste, se ela está feliz, se ela está com algum problema. A gente cria memórias afetivas em torno da mesa. Eu quero te desafiar essa manhã, assim como eu faço nas minhas redes sociais, a você passar até essa prática, separar um tempo com a sua família para ouvir e ser ouvida. Eu espero que Deus abençoe a sua vida. Esse assunto é um assunto que a gente podia desmembrar aqui e falar muitas coisas. O tempo é curto e o que Deus colocou no meu coração para falar com vocês essa manhã era sobre isso. Se você quer entender um pouco mais sobre esse movimento, deve ter um livro chamado A Experiência da Mesa, tem um livro chamado A Experiência do Lar. Leia, busque informação. Se você tem dificuldade de ler, procure vídeos na internet com pregações baseadas nessa mensagem. Eu tenho certeza que isso vai impactar a vida de vocês, trazer transformação, porque, como eu disse, não é um simples movimento de mesa posta, é a presença do Senhor tratando e cuidando de nós. Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu não sei vocês, mas eu tô...